Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Meu nome é Marcelo Correia, sou geógrafo formado pela Universidade de São Paulo, mestrado também pela Universidade de São Paulo, trabalho já há alguns bons anos aqui no Singular. E esse é o quarto ano, muito prazer, o quarto ano do nosso programa Mundo em Debate. Tá? Então, vocês estão aí convidados a participar de todas as maneiras que acharem aí que devem, críticas, sugestões, perguntas. Vocês têm uma janela, né, uma janela aí à disposição e podem enviar aí todos os comentários como desejarem. Temos também o nosso blog, né, o nosso blog é correia.blog.lemonde.fr, né? Ou uma simples busca aí, Correia Blog, eu sei que todos vão encontrar. Bom, nosso programa ao longo do ano, como que ele vai funcionar? No blog, semanalmente eu deixo algumas matérias, tá? Matérias, obviamente, pertinentes aí ao tema atualidades e, é claro, os nossos vestibulares, certo? Algumas dessas matérias, as matérias que eu acharem que eu achar que são de maior complexidade ou de maior importância, eu venho aqui e trabalho na nossa web TV, ok? Então, também, se vocês acharem alguma matéria que ficou em algum ponto falho ou a dificuldade maior, enviem a sugestão que nós vemos aí a possibilidade de encaixar na programação da nossa web TV. Ok? Inicialmente, eu queria, só a título aí de uma introdução, estudo de atualidades para o vestibular. Bom, primeira coisa, eu sugiro aí que vocês deem uma consultada nas 2, 3 últimas provas, né, daquelas universidades que vocês têm como primeira, segunda, aí, eventualmente uma terceira opção. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, FUVEST, Unicamp, VUNESP, esses vestibulares têm uma prova clássica de atualidades, né, envolvendo, por exemplo, conflitos, Oriente Médio, para variar, né, alguma coisa África, tem pontos de maior tensão, né, ou uma expectativa de uma guerra, como envolve sempre Coreia do Norte, Índia, Paquistão e outros, né? Não foge muito disso, tá? O que é aí para a maior parte dos vestibulares do Brasil. Agora, algumas faculdades, como o Casper Libero, ESPM e outras, tá? Tem uma prova de atualidades que é muito, muito diferente. Atualidades para eles é música, é teatro, é cinema. Esse ano aqui, por exemplo, um ano de Olimpíadas, então eles costumam cobrar estas questões, tá? Quando você fala, por exemplo, de um código florestal, eles muitas vezes querem saber o nome de quem propôs a reforma, o nome do partido que defende, o partido que é a oposição à reforma, o que foge de um modelo aí, né? Vamos pegar nossa preocupação maior, o modelo FUVEST. Preocupação maior porque os outros vestibulares se orientam pela FUVEST. Então, se você está preparado para a FUVEST, você está preparado para grande parte aí, das universidades, não é isso? Então, é uma prova diferente. É bom fazer isso, né? Oriente aí a maneira como você vai acompanhar o tema atualidades. Sugestões aí para um bom ano, para maximizar aí esses estudos. Olha, os nossos 2 maiores jornais, temos a Folha de São Paulo e temos o Estado de São Paulo. São bons jornais. Lógico, se vocês procurarem por aí, pela internet, vocês vão ver milhares de críticas, tá? Mas são duas, ou melhor, né? 2 boas publicações. Eu sugiro que nesses jornais vocês procurem as matérias, em especial aquelas que têm assinatura, aquela que tem o nome do autor, tá? E, eventualmente, você pode não conhecer, né, a pessoa, mas na própria matéria, normalmente no canto inferior direito, você tem a explicação, quem é esse autor. Muitas vezes é um professor da USP, é um professor da Unicamp, da Fundação Getúlio Vargas,
né? Um especialista naquele tema. Eu sugiro estes textos, sem a necessidade de uma leitura volumosa, tá? Uma leitura em quantidade. Não, vamos tentar selecionar temas que o título você considerou pertinente, né? Com o seu vestibular, e o nome da pessoa sugere uma leitura atenta, pois é um especialista nessa área. Então, estamos falando da agropecuária brasileira e tem ali um professor da Exalc. Estamos falando em desemprego e tem um professor da FEA. Tem um professor novamente, Getúlio Vargas. Então, eu acredito que ele não colocaria o nome dele, né, num texto qualquer, certo? Porque a comunidade acadêmica, os colegas aí de área, certamente vão ler e vão, em geral, reclamar. Só que não é fácil escrever um texto em tão poucas linhas, que é o que o jornal exige. Tá? Agora, é óbvio, essa leitura é uma leitura muito atenta, uma leitura criteriosa, um especialista dando o seu parecer. Não é possível ler isso no intervalo de aula, não é possível ler isso num ônibus. Posso até ler, mas certamente eu vou reler, porque esse especialista vai usar alguns temas, vai usar alguns conceitos, vai usar termos que eu, eventualmente, não conheço. Não conhecendo, eu preciso o quê? Parar, procurar qual é esse conceito. Essa é uma simples palavra que, porventura, passe aí naquele instante você não conhece. É simples, isso acontece. Tá? Então, vamos ler assim, da forma mais criteriosa possível. E, dúvidas, envia aí via blog, via nossa janela da Web TV, fiquem à vontade. Ok? Em aula, de fato, é mais difícil trabalhar isso. Hoje, praticamente é impossível, porque trabalhar um tema atualidades em aula, certamente vai tomar o tempo da aula, vamos atrapalhar a nossa programação. Não é. Hoje temos essas ferramentas que agilizam bastante. Não é isso, né? Que a gente tinha aqui há 10 anos atrás. Era o tempo da folhinha no Xerox. Hoje não, hoje temos essas ferramentas e vamos usar o máximo aí possível. Ok? Então vamos nesses jornais. O Jornal de Domingo, o Jornal de Domingo traz ótimas matérias, tanto Folha quanto Estadão. Então vamos ler de forma criteriosa e tal. O cara citou lá um país, procura. Você não sabe exatamente onde ele fica, não dá para continuar a leitura. Pega lá um mapa, localiza, vê os vizinhos, aí vamos continuar a leitura. Ele citou, fez um paralelo com um evento dos anos 70, 60, você não sabe? Descobre aí, faz uma pesquisa muito rápida, só para ver do que se trata. Se um especialista fez a questão de citar, fez a questão dessa comparação, você não pode deixar. Ler sem essa devida atenção é como não ler. Ok? Se tem Folha, se tem Estadão, algumas revistas. Nós temos boas publicações, eu considero que temos boas. Também, alvo de muitas críticas. Mas, Carta Capital, por exemplo, uma boa revista. Tem gente que critica muito. Uma coisa você tem que reconhecer. A revista tem lá a sua opinião, como todas. Mas, muitas vezes você tem textos que são contraditórios, opiniões contraditórias, num mesmo exemplar. Tá? Porém, esses que se contradizem estão ali expondo os seus argumentos. Não é uma revista que traz para você uma ideia pronta e acabada. É um especialista dando um parecer e argumentando. Então, eu acho que é válido. Nesse sentido, é válido. Temos a Caros Amigos, que também é uma publicação interessante. Eu fico, embora com um pouco de receio dessas duas revistas num ano como esse, o nosso aqui 2012, pois é um ano de eleições. E essas revistas, de uma forma ou outra, acabam se envolvendo bastante nessa política, que é a política partidária. Então vamos dar um desconto aí. Mas é possível achar boas matérias dessas duas revistas. Os sites das duas revistas também oferecem muitas matérias. Posso ali fazer uma seleção e ler um texto aqui, um ali. Tá? A revista Piauí, uma publicação não tão conhecida, tá? Sugiro aí que adquiram um exemplar, tá? Dei uma folhada aí num exemplar para poder ter uma noção aí do que é essa publicação, da linha deles. Publicação interessante. Não é tão assim, atualidades, vou falar, focada no vestibular, nesses temas, tensão, guerra, crise, mas de uma forma bem ampla, trabalha um tema atualidades, de uma forma criativa, muito inteligente. Tá? Para quem não conhece, sugiro aí, revista Piauí.
Tá? Temos o jornal mensal, o jornal Le Monde Diplomatique Brasil, uma publicação muito interessante, o jornal Le Monde. O jornal Le Monde é um jornal do dia a dia que já existe há muitas décadas na França. Do Le Monde saiu o Le Monde Diplomatique, tá? É um jornal mensal, né? Não é um resumo do mês não, mas é um jornal onde certos temas, né, temas de maior aí, abrangência, né, de maior importância no mundo atual são destacados e vamos trabalhar esses temas com pessoas aí de uma primeira linha, né? Gente séria escrevendo sobre esses temas que o jornal então aponta. E agora, de uns 5 anos para cá, a versão Brasil, né, o Le Monde Diplomatique Brasil. Tem o Le Monde Diplomatique Portugal, Espanha, Itália, tem aí Argentina, tem várias edições. E como é que funciona isso? Metade é a publicação francesa, metade é uma produção nacional. Não é a questão da língua, poderia ser Brasil, Portugal, né, Angola, etc. Não. O que interessa são intelectuais locais produzindo esses textos. Então você vai ter metade lá da edição francesa, metade aqui do Brasil. Mas muito, muito interessante. Um conselho editorial sério. Você vê gente muito boa publicando ali suas matérias. Sugiro essa leitura, considero que é uma das melhores que nós temos, essa publicação mensal. Tá? Hoje facilmente é encontrado pelas nossas bancas, mas já faço um alerta, é uma leitura difícil. O que nós temos ali é um conteúdo que está acima do que o vestibular nos cobra. Vários vestibulares estão usando textos do Le Monde, mas de uma forma um tanto assim superficial, né? É um texto acima, mas vamos pensar assim, ó, se você conseguir entender um texto desse, a dificuldade para vencer, né, que você tem que vencer, certamente você está aprendendo muita coisa, tá? Inclusive muita coisa até que não está naquele texto, que você teve que buscar para compreendê-lo, tá? Então sugiro, mas aviso, é difícil, é uma leitura bem complicada, tá certo? Já deixei alguma coisa esse ano no blog, lógico, esse é o 6º, eu nem me recordo, 6º ou 7º aqui. O blog vem de janeiro de 2006, estou com ele aberto aqui, não ia lembrar não. Então nós já temos aí 6 para 7 anos de blog, são 200 e tantas matérias postadas, quase 300, vocês não vão ler isso, é óbvio. Eu sugiro que acompanhem de janeiro para cá. Tá? Coloquei algumas poucas matérias e semanalmente estou introduzindo alguma coisa. Tá? Tem um texto interessante aí da Síria, foi o primeiro texto que eu postei, tá? Só para exemplificar, por que eu postei esse texto? Porque ele trata a situação, né, o que vem se passando, já quase 8 mil mortes nessa Primavera Árabe, que é um evento, é claro que vamos trabalhar ao longo do ano, mas que vem aí mudando a cara do Oriente Médio, como já aconteceu na Tunísia, a queda do presidente, na Líbia, no Egito, tá? E a situação na Síria está um pouco mais complicada. A queda do governo sírio está um pouco mais complicada. E nesse texto ele coloca, por exemplo, a postura da ONU, as incertezas dentro da ONU. Por exemplo, a China, que não defende ainda o uso da força, achando que existe uma via diplomática. A Rússia também acredita que é possível uma via diplomática para acabar com esse derrame de sangue. Então o texto trabalha, não só com o fato que se passa na Síria, mas trabalha também com a ONU, e cita, por exemplo, que dentro da ONU existe o Conselho de Segurança, onde China e Rússia, falando não com relação ao uso da força, não, e acabou. Porque eles agem assim, enquanto a Comissão de Direitos Humanos já defende a queda do governo sírio. É um texto legal, trabalha outros temas, desdobramentos do que se passa na Síria. É isso? Então, são textos assim que eu vou deixar ao longo do ano. Tá? Um segundo texto que eu deixei fala do PIB brasileiro. Foi confirmado aí o Brasil como o 6º PIB mundial. Por exemplo, ano passado eu deixei um texto que havia uma expectativa de que o Brasil se confirmaria como 6º PIB mundial. Agora estou deixando um outro, que é o quê? A confirmação. Já saíram aí algumas previsões
não deixei nada, porque eu quero ver se isso mesmo vinga, né? Já temos aí previsões que esse ano o Brasil se tornará o 5º PIB mundial. Para nos tornarmos o 6º, nós superamos o PIB do Reino Unido. Tá? Quem está em 5º lugar? A França. E tudo indica que esse ano passaremos a França. Né? Nossa economia vai crescer esse ano tanto quanto ano passado? Não. Mas a economia da França, como de muitos países europeus, está encolhendo. Um ano bom para eles é 0. Se tiver 0, né, não encolhendo, eles já estão agradecendo. A situação da União Europeia, em especial aí de alguns países, né, Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Irlanda e a própria França, a situação não é lá muito boa. Ok? Então, deixei um texto que dá um apanhado, o texto aproveita para colocar quais são os demais, né? Estados Unidos, na liderança, evidente, primeiro PIB, China, que já ultrapassou o Japão, né? Aí vem, na sequência, então, Japão, né? Alemanha, França, finalmente Brasil. Então, um texto assim, não são textos longos, mas que dão um bom apanhado aí de como é que está a coisa. Tá? Deixei na sequência um texto interessantíssimo sobre exportações brasileiras. Claro, isso nós vamos trabalhar no ano. Mas quando? Na última apostila. Na última apostila trabalharemos comércio internacional, importações, exportações. Bom, mas eu não posso fazer nada, acabou de sair o texto. Então não vamos deixar de comentar. Né? E fiquem aí à vontade, né? Leiam, dúvidas, enfim. O texto mostra aqui, ó, que é algo preocupante em termos, né? São 6, deixa eu ver aqui, 6 produtos. Pensa na pauta das exportações, tudo que o Brasil exporta. 6 produtos correspondem a 47,1% de tudo que o Brasil exporta. Claro que você, quando lê um texto desse, não vai fixar, tá? 47,1%. Tem mesmo 6 produtos. O que você deve fixar? O Brasil tem uma pauta muito reduzida. O Brasil tem, na sua pauta de exportações, né, me expressando melhor, na sua pauta de exportações, o Brasil tem um número muito reduzido de produtos, tá? Que representam, esse número muito reduzido, representando 50%, por volta de 50% de tudo que o Brasil exporta. Né? Então tenta ler, fixando dessa maneira. Poucos produtos representam metade de tudo que o país exporta. Não vou guardar 6 produtos, 47,1%. Por quê? Porque amanhã isso muda. Então, tentem ler e fixar dessa maneira. Como eu já disse algumas vezes em aula, eu leio um texto e fixo aquilo como se eu fosse participar de um debate. Como se eu fosse ser entrevistado sobre aquele tema. Em uma entrevista, eu posso muito bem falar isso. Olha, a realidade brasileira, as exportações, a realidade é essa, funciona assim. Nós temos um número muito pequeno de produtos exportados que representam uma fatia muito grande, por volta de metade de toda a renda que o Brasil obtém exportando. Eu respondo assim, numa prova dissertativa, meu texto vai por aí. Para quem vai prestar GV, vai prestar INSPER, antigo IBMEC, essas informações são cobradas na dissertação. E eu vou deixar o meu texto mais rico colocando dessa maneira, e não números tão precisos. Tá? Esses 6 produtos, só por curiosidade, o texto está lá no blog, né? Claro, mas ó, é minério de ferro, é petróleo, soja, carne, açúcar, café. São o que chamamos de commodities. Né? São mercadorias em estado bruto ou muito próximo do bruto. Isso é uma coisa ruim, né? O ideal seria o Brasil agregar valor, industrializar. Ao invés de exportar o minério, talvez exportar o aço, melhor, exportar aços especiais, ou até, quem sabe um dia, exportar máquinas, exportar carros, exportar produtos acabados com marcas brasileiras. Ao invés de exportar grão de café, por que não exportar um café embalado, um café fino, né? Agregaríamos valores, mas não é tão simples assim. Mas tem um bom texto aí das nossas exportações. Na sequência eu coloquei uma informação que não é propriamente do vestibular, mas a nota de falecimento do grande geógrafo Aziz Absaber, né? Um dos grandes responsáveis pela formação da geografia brasileira. E o último texto, novos fluxos migratórios que estão sendo registrados por aqui que eu digo América do Sul. Um texto interessante, que está relacionado com a crise que se passa na Europa, Estados Unidos.
Então, no Brasil, por muito tempo, né, tem aquela cultura de um dia migro para os Estados Unidos. Não tão forte como no México, mas tem, né? Muitos brasileiros fizeram a vida nos Estados Unidos, serviram de exemplo e criou-se essa cultura em alguns locais, né? Fulano foi, se deu bem, eu vou também. Ou vou me qualificar e vou como um profissional altamente qualificado. Estamos vendo hoje o contrário. Tem muito executivo americano querendo a sua transferência para o Brasil. Lembrando que um executivo, muitas vezes, tem lá os seus bônus proporcionais ao desempenho. O desempenho da planta industrial, por exemplo, ou da loja, sei lá, do departamento que ele é lá o número 1. Então, convenhamos, no momento, nos Estados Unidos, as vendas não estão tão boas como o normal. Então, aquele que depende do desempenho da sua unidade, está vendo no Brasil o mercado superaquecido e tal. E hoje está acontecendo isso. Temos executivos europeus querendo vir para cá. Já deixei alguns textos, inclusive, falando disso aí no ano anterior. Tá? E essa coisa de brasileiros voltando. Hoje nós temos mais brasileiros voltando dos Estados Unidos para cá, da Europa para cá, do que no sentido contrário. Né? E então o texto trabalha com isso, novas rotas migratórias, né, em função do emprego, aqui na América do Sul, envolvendo o Brasil, Argentina, Chile, né, peruanos e bolivianos, né, migrando para o Brasil. Isso já é parte, né, da paisagem cultural aí do centro, sobretudo do centro velho, né? Mas o texto trabalha bem nisso aí. Não vou falar que é uma novidade, né? Essa coisa de mais brasileiros voltando do que buscando a vida lá fora. Mas é só uma confirmação disso e que também vem acontecendo com os vizinhos. Aquela cultura do peruano querer ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa, hoje as coisas estão mudando. Tem muitos que estão olhando para o Brasil com mais carinho. Ok? E para finalizar, alguns alunos e ex-alunos já enviaram aí alguns comentários. Então, rapidamente, o Rodrigo Cardoso disse que achou uma reportagem interessante sobre a Rússia e sugere, está lá no blog, vocês têm, né, todos têm à disposição o comentário feito aí pelo Rodrigo Cardoso. Rodrigo, eu acho que o comentário aí, essa matéria do UOL, né, em conjunto com a Folha, grande parte, é interessante, fala da repressão, né, ano de eleição, o primeiro-ministro, ex-presidente, atual primeiro-ministro, venceu as eleições e se torna agora novamente presidente. Ele foi eleito e reeleito. Vladimir Putin ficou 8 anos como presidente. Praticamente ele próprio já se indicou como primeiro-ministro, na prática foi isso, e agora 4 anos primeiro-ministro e volta como presidente e provavelmente vai para mais 4. Né? E a Rússia tem muito disso, né? O partido dele é muito forte, a repressão é muito forte, o controle aí, né, sobre mídia, sobre oposição é muito intenso e está se perpetuando ali. Ele tem em parte o desejo meio de reerguer uma União Soviética. Está no sangue aí desses políticos que acompanham Vladimir Putin. A Rússia não pode ser, na ótica deles, a Rússia não é um emergente. A Rússia nunca afundou, então não é um emergente. Saiu um pouco do foco. Né? A Rússia é daquela herdeira da União Soviética. Somos uma superpotência. Não vem me chamar de emergente, BRICS, para com isso. Não dá para igualar a Rússia com China, Índia, Brasil. Então eles têm mesmo esse orgulho russo e vão para cima. Tá? O Renan, da 2E11, Renan Iegorov, desculpa aí, Renan, se a pronúncia não é bem essa, mas também uma matéria sobre a Rússia, eleições e tal. Uma matéria da Gazeta Russa. Para quem não conhece, gazetarussa.com.br. Esse jornal e o Pravda.ru, porém, lá você vai ter opção na leitura em português. É uma leitura difícil. Esse Pravda em especial, se você começar a ler, você vai ter vontade de mudar para a Rússia. É o melhor lugar do mundo, né? Mas vale a pena ler, porque eles fazem abordagens muito diferentes do que temos, como eu disse, Folha, Estadão e etc. São abordagens, são coberturas jornalísticas feitas por outras fontes, tá? Fontes que não são as fontes que alimentam aí nossos principais canais de TV e etc. Tá? Então eu acho que é uma boa leitura, mas
um pé atrás. Tá? Essas duas, Gazeta Russa e Pravda, tem aí um nacionalismo, tem um desejo de mostrar uma Rússia que, né, convenhamos aí, parece que não é bem assim. A população russa está diminuindo pelo envelhecimento e está diminuindo pela migração. Tem muito russo tentando a vida em outro lugar, fugindo de máfia, fugindo de crise, de uma série de coisas. Mas é uma leitura interessante, Gazeta Russa. O Felipe, tá? O Felipe, que se não me engano é ex-aluno, ele, comentando o texto da Síria, ele fala, pô, por que a China e a Rússia não aceitam o envio da força para conter essa postura do governo? Bom, Felipe, simplesmente porque a China faz a mesma coisa lá dentro. Existem mobilizações na China, não pela queda do governo, mas pela independência, por maior autonomia. Isso é a região do Tibete, é a região lá de Xinjiang, onde o povo não é russo, eles são iugures, a religião é o Islã, nessa porção da China. E eles têm toda uma mobilização, eles tentam se mobilizar para ter maior liberdade, autonomia, poder se autogovernar, e a China não aceita isso. E a Rússia, a mesma coisa. Chechênia, uma porção onde o povo não é russo, são chechenos e são também muçulmanos. E o Vladimir Putin trata ali com a maior repressão, autoritarismo possível. Então eu não posso apoiar que façam na Síria o que eu não vou aceitar, que façam no meu território. Só que isso está ficando muito evidente, né? A questão aí da Síria está ficando muito evidente e China e Rússia já começam a dar sinais que talvez aceitem o uso da força, certo? E o último, Carlos Baldini, ex-aluno, quase que certeza, coloquem a turma, tá? Ajuda bastante. Ele fala sobre as exportações brasileiras, né? O Carlos Baldini que me enviou um vídeo muito legal que eu vou, na hora certa, disponibilizar para vocês. Vai estar o endereço lá no blog. Ele diz assim, o país exporta apenas matérias-primas e não consegue firmar a indústria. Assim não vai para frente. Temos muito a aprender com a Coreia do Sul. Carlos, é isso aí. Só que, veja bem, quando a Coreia do Sul fez isso? Num outro momento, tá? Já há algumas décadas, com grande apoio de quem? Estados Unidos, tá? Para estimular a economia da Ásia e dos demais capitalistas da Ásia, tá? Fazer frente a quem? A China. Então, é um momento bem diferente. A Coreia, como os chamados tigres asiáticos. Então, década de 60, 70, eles começaram a se industrializar, uma outra realidade, né? Politicamente muito menos complexo do que o nosso Congresso. Então, eles aproveitaram muito bem a oportunidade que tiveram. Tá? Nós temos hoje uma oportunidade semelhante? Não. Tá? Agora, a expectativa nossa é, quando pintar uma oportunidade, a gente vai saber aproveitar. No passado, apareceram outras oportunidades? Sim. Aproveitamos? Não. Então, espero que, né, o Brasil aí esteja numa melhora não só econômica, né, e vai pintar uma nova oportunidade e nós vamos saber aproveitar. Né? Não torcer para que isso aconteça, né, Carlos? Mas obrigado pelos comentários e pelo vídeo. Ok? Então, pessoal, é isso. Estamos encerrando. Logo teremos um novo programa. Fiquem à vontade. E no meio do ano tem o material Guia do Estudante, Atualidades. No final do ano tem a segunda edição. Ajuda, tá? Ajuda, mas não dá para ficar esperando isso aí não. Tá? Vamos, ao longo do ano, acompanhar, né, todos os temas que se mostrarem aí de maior abrangência e importância para os vestibulares. Não dá para trabalhar com outros temas. Ok? Então é isso. Prazer. Espero vocês no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.